A mim interessa-me realmente transmitir uma experiência de anos de brasa que agora já não se vivem, felizmente, por um lado, ou pelo menos não se vivem na Europa, ou não se vivem em muitas partes da África. Está a ouvir? Naquele tempo, eu recordo que naquele tempo, 3/4 da população mundial estavam sob dominação colonial. Na Ásia, na África e algumas territórios da América Latina. Diga? Aproxima mais um bocadinho. Ok. E, portanto, era uma tarefa, digamos, não só de revolucionário, mas era uma tarefa, digamos, de cidadania. Qualquer pessoa que tivesse um ideal de liberdade não podia deixar de encarar como principal esse problema, que era acabar com a dominação colonial exercida pelas potências europeias sobre o resto do mundo. Foi assim que, em Angola, nós partimos para a luta política, primeiro luta cultural, depois luta política. Quando tudo se fechou, tivemos de ir para a luta armada. Por isso, tivemos aquelas prisões de 59 feitas pela PIDE portuguesa. Centenas de nacionalistas passaram pelas prisões, também passei. Dezenas foram a julgamento. Bom, isto tudo para chegar, digamos, ao tal 25 de Abril, que é, digamos, também uma consequência disto, porque o regime que existia em Portugal, um regime fascista, um regime que não permitia a formação de partidos, não permitia a discussão de problemas públicos, não permitia uma liberdade de imprensa, fazia com que o problema colonial não fosse discutido em Portugal. E eu lembro que, por exemplo, nós lá em Angola, a PIDE, enquanto aqui em Portugal o inimigo número 1 da PIDE e o maior criminoso, o indivíduo que cometia o maior crime era ser comunista, em Angola era ser nativista ou, melhor dizendo, separatista. Quer dizer, se algum de nós fosse incriminado por ser separatista, então realmente abatia sobre ele maior violência que se fosse, por exemplo, comunista. Bom, o que é certo é que houve a necessidade de, fechadas as portas todas que tentámos abrir, fomos então para a luta armada. E ao fim de 13 anos de luta armada, havia um impasse militar para Portugal, que era previsível. Se houvesse uma outra direção política em Portugal, era previsível que as lutas pela independência que os povos das colónias faziam seriam vitoriosas. Quer dizer, não há uma vitória militar imediata, estava para haver na Guiné. No caso de Angola havia um grande impasse, nós estávamos realmente num refluxo muito grande, mas é certo pela eficácia das forças portuguesas, mas também por erros nossos, e erros graves. E quando digo nossos do MPLA, e eu vou depois já explicar como, e também da FNLA, que nós passámos o tempo a matar-nos uns aos outros também, nesse período, mas sobretudo erros de estratégia militar e política. Bom, seja como for, nunca íamos perder a guerra, porque se reorganizações fossem feitas, como estavam em vias de se fazer, as forças portuguesas não tinham capacidade de manter 150 mil homens repartidos por 3 frentes de combate e por milhares de quilómetros de distância do centro, que era Lisboa, ou de Portugal. Bom, nisto estamos, no nosso caso, eu aí tenho de dizer que no caso de Angola havia uma particularidade. Os movimentos estavam divididos. A FNLA tinha tido uma crise gravíssima em 72 e o Holden tinha mandado matar 18 homens do seu Estado-Maior.
Nós, no MPLA, tínhamos tido várias rebeliões no leste, do Jiboia, em 69, e depois do Chipenda, e depois no norte, porque na Frente Norte, que era onde eu estava, portanto, a segunda região política ou militar, naquela tentativa de organização do movimento que se chamava reajustamento, ela não resultou e vários quadros e militantes resolveram fazer um movimento de contestação pedindo, com vistas a relançar a discussão dentro do movimento para a sua reorganização. Isso chamou-se Revolta Ativa, à qual eu aderi e fui um dos promotores mesmo. Portanto, isto estou a relatar para situar as pessoas, para se situar em relação ao problema humano. Portanto, no meu caso, nós tínhamos acompanhado, eu fui responsável do Angola Combatente, da emissora radiofónica do MPLA, e também fui responsável durante algum tempo do DIP, do Departamento de Informação e Propaganda. Nós, em março de 74, já a questão daquele golpe das Caldas nos mostrou que havia fragilidades dentro do Exército, ou pelo menos no monolitismo que nós pensávamos até ali existir em Portugal. Claro, tínhamos informações de camaradas portugueses, de Argel, mas eles próprios também não sabiam bem o que se passava aqui, porque a verdade era muito difícil os contactos e, nessa ocasião, havia várias organizações políticas portuguesas, ao contrário dos anos 50, e havia contestação já à guerra colonial, sobretudo no setor estudantil, mas sobre o Exército sabia-se pouco. E eis que surge, então, a notícia do 25 de Abril. Ora, nós, a primeira, foi realmente uma reação cética. Bem, isto é um golpe dos generais, mais a mais eram todos do regime. Spínola era um homem que tinha combatido na Guerra de Espanha, na Divisão Azul, portanto era um homem de direita ou ultradireita, não é? Mas era um general, era um militar, e ele no terreno viu, e aí era o mérito dele, que não havia solução militar para o conflito. Portanto, mas de qualquer maneira, por isso, o próprio Costa Gomes, nós não sabíamos que evolução tinha tido, e pensámos que seria um golpe de generais para ou reforçar a guerra. Por exemplo, Caúza da Arriaga dizia que se devia reforçar a guerra, e o Betancur Rodrigues, etc. Ou então, para, digamos, procurar uma solução, no máximo que nós apelidávamos de neocolonial. E as soluções neocoloniais, para nós, pelo menos dentro do MPLA, nós não tínhamos vontade de as aceitar. Não. Sucede que esse 25 de Abril apanha, por exemplo, a mim, neste caso, já numa atividade clandestina de formação da Revolta Ativa, que tinha começado em março, depois do fracasso do reajustamento na Frente Norte, na base guerrilheira de Calunga, em 19 de fevereiro desse ano. Pronto. E o que é certo é que o próprio presidente do MPLA, Agostinho Neto, estava nessa ocasião em digressão nos Estados Unidos e no Canadá, e ele próprio disse mesmo que aquilo era um golpe de direita, quer dizer, desvalorizou. Não tínhamos elementos para pensar. E então, para pensar, para saber o que é que realmente se tinha passado. E no nosso caso, por exemplo, pôs-se a questão, mas nós que estávamos a organizar, digamos, a tendência que ia contestar os métodos que se estavam a seguir dentro do MPLA, o método de direção. Nós íamos prosseguir ou não. E o governo congolês que nos apoiava, ele pode também veio pôr a questão quando ouvimos as notícias na rádio. E precisamente porque nós entendíamos que o MPLA estava muito fragilidade e que vinham aí tempos muito difíceis,
porque com todas as manobras, já sabíamos, e aliás isso viu-se na prática, que se fosse uma junta de salvação dirigida pelo general Spínola, toda a transição do poder seria feita para a FNLA, ou digamos, de acordo com o Mobutu, numa situação, numa determinada situação de exclusão inclusiva de forças progressistas. Bom, portanto, nós reunimos e a maioria votou que sim, senhor, vamos para a frente com o tal nosso movimento de contestação chamado Revolta Ativa, porque o movimento precisa se de reorganizar e precisa se tornar eficaz militarmente. Sucede que, de facto, o que se veio, a realidade, passado uns meses, era outra. Mas os dados que havia no terreno, quer aqui, quer o que tínhamos lá, nós pensámos que tínhamos de aumentar, de reforçar, de aperfeiçoar a guerra para obrigar Portugal realmente a fazer a descolonização. E a prova que havia, que dentro do próprio poder que se formou aqui em Portugal depois do 25 de Abril, foram muitas as discussões e as hesitações, se era descentralização, se era autonomia, vi lá embaixo uns jornais que diziam, Spínola dizia, na autodeterminação só quando o povo se pronunciar. Bom, quer dizer, havia toda uma série de intenções de adiar a solução da questão. Por isso mesmo, a percepção que eu tive foi esta. Bom, e a outra parte do MPLA também. O que depois se veio a verificar foi que aqui em Portugal deu-se uma aceleração que ultrapassou todos os cálculos das pessoas que pensavam, procuravam pensar politicamente, não é? Nós sabemos, houve vários fatores. Um deles foi digamos, a aceleração revolucionária que se deu aqui em Portugal, que mudou imediatamente os dados iniciais. E depois, no que respeita a nós próprios, em Angola, foi uma colaboração de uma boa parte do MFA com a parte do movimento que venceu a luta interna, que foi a direção conduzida pelo Dr. Agostinho Neto. O que veio melhorar as condições de luta do MPLA com os outros movimentos. É claro que há isto do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, o MPLA tinha uma força tremenda nas cidades. E essa força, porquê? Não é que nós tivéssemos grande organização clandestina feita de lá de fora cá para dentro, não. É que aqueles indivíduos tinham estado presos, mais uma série de estudantes, porque havia já uma contestação ao colonialismo muito forte. Universitários, tudo isso, organizaram-se e organizaram, por exemplo, os moceques, quer na autodefesa, porque houve extremistas de colonos, de taxistas, sobretudo conduzidos pela PIDE, que tentaram fazer repressão, ou fizeram mesmo nos moceques, mas que, graças à autodefesa organizada, foram repelidos. E depois, inclusive, uma série de militares angolanos que estavam no exército português foram depois utilizados para o novo enquadramento. Portanto, o MPLA foi buscar, estávamos muito enfraquecidos lá fora, foi buscar muita força, precisamente às cidades. Aliás, a matriz do MPLA é urbana, não é? Ele nasceu assim, no tempo do Viriato e por aí fora. Agora, uma das coisas que nós notámos lá fora era que, na imprensa, o que se passava em Angola, uma das coisas que nos surpreendeu foi, por exemplo, a PIDE ter continuado a existir. E isso, digamos, em nome do interesse nacional, como se dizia. Ora, para nós isso era absurdo.
E realmente fazia-nos pensar que estávamos na boa via a procurar um reforço militar e político do MPLA, porque vinham aí tempos duros. Outra questão foi também, de facto, aquela de o próprio comissário, não sei como é que se chamava, que substituiu o governador, não sei se era o Silvério Marques, mas tinha um outro nome qualquer, já não era mais governador, alto comissário, é isso mesmo. E então, portanto, o que é que havia? Havia realmente, mesmo aqui ao nível do poder português, digamos, dois caminhos ou duas tendências e dois trabalhos que eram feitos, mais ou menos um contra o outro. Um que era realmente pela emancipação dos povos coloniais, portanto, pelo reconhecimento da autodeterminação e a descolonização imediata, e outros que procuravam protelar e mais, procuravam, inclusive, arranjar forças internas políticas que pusessem em causa ou a importância dos movimentos armados. Ora, se Portugal queria fazer isso, devia ter feito antes de começar a luta armada, primeiro ponto, porque foi através da luta armada que nós nos legitimamos. Bom. Segundo ponto, desencadeada a luta armada em 1961, Portugal, se tivesse, digamos, um regime mais esclarecido, e desde que retomou, porque de facto retomou a iniciativa, no caso de Angola, a iniciativa militar a partir de 64, voltou depois a perdê-la no leste em 66, retomou-a em 70 e em 72 realmente nós não estávamos bem dentro do território. Não. Ora, ele devia ter negociado, ou digamos, quer suscitando forças políticas internas, quer negociando com os movimentos em armas, essa era a ocasião. Não é depois, e aqui eu entro já também um bocado na política portuguesa, eu vejo muitos ataques ao como foi feita a descolonização. Eu creio que as pessoas não tinham muita saída. A situação tinha-se degradado de tal maneira em Portugal, estava tudo apodrecido, um exército que já não quer mais lutar, uma situação militar económica também já incomportável, tudo no limite, e, portanto, a época tinha passado e agora era a época de negociar com quem tinha ocasionado precisamente, tinha sido uma das fortes origens, remotas sim, mas do 25 de Abril. Porque quando nós desencadeámos a luta armada contra Portugal, contra o exército português, ou contra a ocupação colonial, nunca foi contra Portugal, aliás, isso foi sempre afirmado, nós pusemos em causa não só o regime colonial que dominava o país, que nos dominava, e não só pusemos em causa isso, como fomos realmente ajudar a enfraquecer este regime que aqui vigorava. É evidente que a luta dos militantes antifascistas portugueses foi importante, inclusive de ajuda à nossa guerra, quer com deserções, quer que inclusive com informação sobre o aparelho militar que nós recebíamos, quer com sessões de protesto muito forte, a todos os níveis e transversal a toda a sociedade e sobretudo ao nível da elite, os vossos, por exemplo, e que tudo isso desabou naquele rio incontível que é o grito de liberdade, não só para o povo português que oprimia, sem querer talvez, os povos coloniais, como para os povos das colónias que se sentiram libertos. Isto foi o que eu senti, não estava dentro de Angola para saber como é que as coisas se passaram. Muito obrigada.